Eu, por exemplo, o Gustavo perguntando isso, eu, por exemplo, eu comecei essa trilogia quando ainda era um livro só que eu iria falar sobre a E Covid. deixa eu emendar essa pergunta, por que 3 livros? É por causa das trilogias que a gente vê por aí ou por que Cara, você acha que... é uma explicação muito babaca, mas eu já vou te dizer. Bom, primeiro eu perdi na primeira pergunta. A primeira pergunta é: existe algo de Sim. Então, eu comecei. haja luz para o nada? Não, eu acho que aí são gênios. Aí, nesse caso, são gênios. Por exemplo, eu estou escrevendo a biografia para a Globoplay do Nelson Rodrigues. O cara era um gênio, mas era um louco. Né? Tinha traços de louco. Eu não gosto muito de dizer que ele era louco, tá? Ele tinha traços de problemas psiquiátricos. Então, é claro que você busca referências suas de ídolos. Por exemplo, eu busquei para escrever essa trilogia Gabriel Garcia Marques. Quando eu escrevi um livro só sobre a Covid, que eu dizia, meu livro de cabeceira, meu livro preferido, 100 Anos de Solidão. Eu falei, eu vou criar um mundo paralelo, um mundo que não existe, como o velho Gabo criou, né, e vou colocar a Covid, porque é uma distopia, que aliás talvez seja o nome do terceiro livro. O primeiro livro que eu li por vontade própria, olha que loucura isso, tem tudo a ver. O primeiro livro que eu li por vontade própria, que eu devorei, que eu comprei, que eu fui a uma livraria e comprei, peguei o dinheirinho que eu tinha, eu era menino e fui e comprei, foi Xangô de Backstreet, do Jô Soares. Jô Soares, que é excelente. Isso. Mistura esse cenário de ficção com realidade. Foi o primeiro livro que eu quis comprar, que eu quis ter e que eu li por vontade própria. Assim. Foi o Xangô de Backstreet, lembro disso. O Xangô ele tem uma diferença. Quem matou Getúlio Vargas e tal, os livros do Jô... Quem matou Getúlio foi depois. Foi depois, mas eu estou dizendo, os livros dele, aquela do serial killer das gordas, que eu esqueci o nome, né, que só matavam mulheres gordas, enfim, tem uma característica de ser muito mais afastado da realidade. É claro que a gente sabe, eu quero preservar a história mesmo, a história contada pela imprensa, né? Se não fosse a imprensa, o Pedro exalta isso diversas vezes, se não fosse a imprensa, a gente tinha 10 mortos na Covid agora, né? Iam dizer que a gente tinha 10 mortos na Covid. Então, a imprensa, ela, apesar de ter todos os problemas no mundo, que a gente sabe, enfim, ela descortinou a imprensa ajudou a eleger o Bolsonaro, não podemos esquecer disso. Não, isso está no segundo volume, Pedro. Isso é um dos itens lá, do segundo volume. A criminalização do PT pela mídia, né? Aí, uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, eu li todo o processo do Lula e do Henrique Pizzolatto. Né? Henrique Pizzolatto é nosso amigo, enfim, né? Vai sempre lá ao canal e tal, mas aí eu posso dizer, inclusive eu posso dizer sem medo de errar, o Henrique Pizzolatto foi mais injustiçado ainda do que o Lula, porque ele ficou mais tempo na cadeia. Ele ficou 5 anos, ele não ficou 580 dias. É claro que a gente não pode mensurar o que é um dia na cadeia, enfim, não tem como a gente comparar, mas o estrago feito pela Lawfare, eu começo o segundo volume assim, né, com uma carta sobre as Lawfare e tal, o Lawfare, que eu aprendi essa semana, que é o Lawfare, né, é matar alguém em vida. Né? Então, quando você atrela, por exemplo, a gente estava falando do Valdemar ainda agora, o Valdemar do escândalo do Mensalão, não sei o que lá, peraí, como é que foi esse escândalo do Mensalão? O que houve de verdade? O que Joaquim Barbosa fez? Aí, Joaquim Barbosa está na nossa campanha. Olha que, no pior sentido da palavra, mas que distopia, né? Eu ia falar esquizofrenia, não gosto de atrelar doença, mas que distopia ao nosso país. O Joaquim Barbosa condena, quase derruba o primeiro governo Lula, condena e diz que, e aí, Pedro, você que não fez direito, Gustavo que não fez direito, ele categoricamente diz, em direito penal não é necessário que se tenha provas. Isso dá base para o Moro anos e anos depois, décadas depois, né, e dizer que podia condenar alguém por convicção. E aí ele volta e apoia o Lula. Depois que Moro ter condenado, ele ter sido preso, ele volta e apoia o Lula. Olha que cenário é o Brasil, se não uma realidade fantástica de Gabriel Garcia Marques. Então é óbvio que te respondendo, Gustavo,
Gabriel Garcia Marques me inspirou totalmente. É claro que aí no meio do caminho você vai mudando, né? Por exemplo, eu ganhei um edital da Aldir Blanc, que é para escrever um roteiro sobre a independência do Brasil, a grande independência do Brasil. Eu falei, pô, eu vou sacanear esses caras, não vou ganhar mesmo. Escrevi um dia, só que a grande Renata conseguiu fazer, a grande Renata lá da produtora conseguiu fazer a gente ganhar, defender essa minha tese e ganhamos. Nós ganhamos o projeto, que é só eu escrever o roteiro. Eu falei, cara, eu vou... E aí eu já tinha escrito uma peça sobre Bukowski, né? Que era ele tem escrito, né? Já tem algumas coisas em pré-produções, e ele devia ser julgado ali se ele vai para o inferno ou para o céu, né? Charles Bukowski. E aí eu falei, cara, eu vou botar uma conversa de Dandara Palmares com Zé Bonifácio, né, que é um cara pouquíssimo explorado na independência, ele só é conhecido pelo patriarca, sendo patriarca da independência. Só para quem faz o Enem. Só para quem faz o Enem, assim. Só para quem faz o Enem. E pouca gente sabe, Pedro e Gustavo, que ele defendia uma abolição gradual da escravidão. Né? Como é que pode? O cara, o ídolo do Brasil defendia uma abolição gradual, porque como é que iam ficar os fazendeiros sendo escravizados, na verdade? Então, a peça é uma pergunta, é o patriarca? Né, o nome do roteiro é O Patriarca, e aí eu também quis, coisa de maluco, porque a gente para trabalhar com arte tem que ser maluco, eu vou meter o patriarcado também, então é uma conversa póstuma de Dandara Palmares com o Zé Bonifácio. Dandara que é escanteada a ser uma mulher de zumbi, né, e ela tem uma importância assim, enorme na história do Brasil, que agora se começa a falar, mas... Então, mas que a gente não se iluda. Se começa a falar de Dandara nas nossas bolhas. É isso que a gente tem que entender sempre. Qual é a nossa bolha? Porque a gente tem uma... E é uma apropriação branca. Importante dizer, fazer esse recorte também. Que não é os negros emancipados falando sobre a sua cultura. É os brancos e que, tá reconhecendo finalmente. E é muito bom que somos 3 homens cis, brancos, falando sobre isso aqui. Por isso que eu tô pontuando. Não, mas deixa eu só pontuar. A minha assistente de roteiro foi candidata a deputada federal aí por Minas Gerais, Giza Alexandre. Ela é negra, né? É uma puta escritora, já lançou Voz do Campo também pela Cotter, Pedro, editorial, que ela denuncia as mulheres sendo molestadas, né? Sendo estupradas no campo. Né, e ela vai escrever junto comigo, porque eu não tenho como pensar como Dandara, sabe? Isso, por mais que, o Gustavo sabe, por mais que a gente tente introspectar o personagem, eu não sei o que um homem negro passa de preconceito, muito menos que uma mulher negra passa mais de preconceito ainda. Então, eu só quero dizer que, assim, isso eu estou falando, mas ela vai participar disso, porque eu não teria capacidade de escrever sozinho esse roteiro. Eu digo, só para acrescentar no que você disse, realmente é um exercício muito difícil se colocar no lugar do outro. Eu por exemplo, eu lido muito bem com a morte. A morte para mim é muito natural, sabe? Eu não lido bem com perder pessoas em vida. Me afastar de relacionamentos, me afastar de gente que me perdeu porque me traiu ou por qualquer coisa. Briga, perder pessoas em vidas, para mim me afeta. Agora, para a morte, quando não há solução, eu lido muito bem. E eu fui fazer um teste em que eu precisava receber uma notícia de que alguém estava muito doente para morrer. E eu me emocionava, o personagem se emocionava com aquilo. Eu não sabia como reagir aquela emoção, porque eu já recebi inúmeras notícias de gente que está doente para morrer, e para mim é muito natural. No que eu posso ajudar, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, eu faço. Agora, quando eu entro na minha casa, os problemas de todo mundo ficam lá fora. É uma grande dificuldade para as pessoas separarem essas coisas. Então, o que eu não consigo resolver, eu não consigo resolver. Então, para mim é muito natural. Eu não sabia. E eu lembro que teve uma situação era exatamente isso, da mãe do filho receber a notícia de que a mãe está com uma doença para morrer. E eu recebi buscando a memória emotiva, né,
eu descobri que eu vivi essa situação, mas eu nunca tinha sofrido essa situação. Não com a minha mãe para morrer, mas com uma tia, com uma avó, com alguma coisa. Mas eu nunca me emocionei, nunca fiquei mal, nunca fiquei triste. Isso eu me peguei ligando para pessoas que eu sabia que tinham sofrido perdas. Você, como é que foi? Quando você recebeu a notícia, o que você fez? Como é que era o choro? Era estridente? Era alto? Era tímido? Era contido? Teve grito? Teve dor? Você botava a mão onde? Sabe? Te fazer uma entrevista assim para entender qual é... Para eu ter referência de como... E é muito louco perguntar isso, né, Gustavo? É como muito é que você louco, reagiu? não, e para eu chegar nesse... E isso compõe, Gustavo, só um parênteses, isso compõe o personagem. Isso é imitação.